Todos os dias, milhares de pedaços de papel são colocados nas fendas de um muro em Jerusalém. Orações escritas à mão, súplicas desesperadas, agradecimentos sinceros. Mas em 2019, quando arqueólogos finalmente conseguiram permissão para examinar alguns desses papéis antigos que haviam caído entre as pedras, eles descobriram algo que ninguém esperava: cartas endereçadas a Deus, datando de mais de 300 anos atrás, escritas em idiomas que nem existem mais. E uma delas continha uma profecia sobre eventos que só aconteceriam séculos depois. Como esses papéis chegaram tão fundo nas rachaduras de um muro construído há 2000 anos? E o que mais está escondido entre essas pedras sagradas? Bem-vindo ao Muro das Lamentações, o lugar mais sagrado do judaísmo. Um muro que viu impérios nascerem e caírem, que sobreviveu à destruição, exílio e retorno, e que guarda segredos que estamos apenas começando a compreender. Jerusalém, anos 70 da Era Comum. A cidade está em chamas. O general romano Tito ordenou a destruição completa do templo sagrado dos judeus. Durante meses, suas legiões cercaram a cidade, fazendo os habitantes passar fome até a rendição. Agora, finalmente, os soldados romanos entram no templo, saqueiam o ouro, a prata, os objetos sagrados, e então começam a demolição sistemática. Pedra por pedra, o edifício mais importante do judaísmo é reduzido a escombros. O Talmud, o livro sagrado de comentários judaicos, narra que quando os soldados romanos tentaram destruir o muro ocidental de contenção do templo, algo estranho aconteceu. As ferramentas quebravam, as cordas se rompiam, era como se o muro se recusasse a cair. Um anjo teria aparecido e declarado que este muro permaneceria de pé para sempre, como testemunha eterna da glória que foi e da promessa de redenção que ainda viria. Mito ou realidade? Impossível saber. Mas o fato é que o Muro das Lamentações permaneceu intacto, e nos últimos 2000 anos tornou-se o símbolo máximo da resiliência e da fé judaica. Mas aqui está o primeiro fato pouco conhecido. O que chamamos de Muro das Lamentações não era originalmente parte do templo em si, era um muro de contenção, construído para segurar o aterro sobre o qual o templo foi erguido. O rei Herodes, o Grande, entre os anos 19 e 11 antes da Era Comum, empreendeu uma reforma massiva do segundo templo. Ele expandiu a plataforma sobre a qual o templo ficava, dobrando seu tamanho. Para isso, construiu enormes muros de contenção ao redor do monte do templo. O muro ocidental, que hoje conhecemos como o Muro das Lamentações, era o mais próximo do Santo dos Santos, a câmara mais sagrada do templo, onde apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, no Yom Kippur. Quando o templo foi destruído, este muro permaneceu. E os judeus, proibidos de entrar no monte do templo pelos conquistadores romanos, começaram a se reunir junto ao único pedaço visível de sua herança sagrada. Mas a história do muro após a destruição do templo é quase tão fascinante quanto sua construção. Durante séculos, o Muro das Lamentações esteve enterrado sob escombros e construções. Casas árabes foram construídas diretamente contra ele. O espaço para a oração era minúsculo, um beco estreito de apenas 4 metros de largura. Visitantes judeus do século XIX descrevem o local como sujo, apertado, frequentemente usado como depósito de lixo pelos moradores locais. Mas mesmo assim, judeus de todo o mundo peregrinavam até ali, para tocar as pedras, para rezar, para chorar pelas glórias perdidas. Aqui vem o segundo fato pouco conhecido. O nome Muro das Lamentações é, na verdade, uma tradução equivocada. Em hebraico, o lugar é chamado de Kotel HaMa'aravi, que significa simplesmente ocidental. O termo das lamentações foi criado por europeus não judeus, que viam os judeus chorando e rezando no local. Os judeus não gostam do nome das lamentações, porque sugere apenas tristeza. Para eles, o Kotel não é apenas sobre o que foi perdido, é sobre esperança, sobre conexão com Deus, sobre a promessa de redenção futura. Durante o domínio otomano, que durou quase 400 anos, os judeus tinham permissão para visitar o muro, mas enfrentavam humilhações constantes.
Eram proibidos de trazer cadeiras ou bancos. Tinham que rezar de pé, mesmo os idosos e doentes. Não podiam soprar o shofar, o chifre de carneiro usado em rituais. Em 1948, quando Jerusalém foi dividida entre Israel e Jordânia, o Muro das Lamentações ficou do lado jordaniano. Por 19 anos, nenhum judeu pôde visitá-lo. Eles ficavam na fronteira, olhando através de binóculos, tentando vislumbrar as pedras sagradas ao longe. E então veio junho de 1967, a Guerra dos 6 Dias. Em 7 de junho de 1967, paraquedistas israelenses lutaram rua por rua para chegar à cidade velha de Jerusalém. Quando finalmente romperam as linhas de defesa jordanianas e chegaram ao Muro das Lamentações, houve um momento de silêncio atordoado. O comandante Mota Gur transmitiu pelo rádio as palavras que se tornariam lendárias. Har Habayit Beyadeinu, o monte do templo está em nossas mãos. Soldados endurecidos pela batalha caíram de joelhos e choraram. Alguns tocavam as pedras, como se não acreditassem que eram reais. O rabino-chefe do exército israelense, Shlomo Goren, soprou o shofar pela primeira vez em 19 anos naquele local, e então Israel tomou uma decisão controversa. Nas 48 horas seguintes, demoliram o bairro marroquino inteiro que havia sido construído contra o muro, mais de 100 casas. Desabrigaram cerca de 650 pessoas, a maioria árabes muçulmanos que viviam ali há gerações. Foi uma ação brutal. Sim. Foi necessária? Os israelenses argumentam que sim, para criar um espaço adequado de oração. Os palestinos veem como mais uma humilhação histórica. A verdade, como sempre no Oriente Médio, é complexa e dolorosa para ambos os lados. O resultado foi a praça que existe hoje, um espaço amplo onde milhares de pessoas podem se reunir para orar simultaneamente. Mas agora vamos falar sobre o costume mais visível do Muro das Lamentações: os papéis. Quando exatamente começou a tradição de colocar bilhetes escritos nas fendas do muro? Ninguém sabe com certeza. Alguns rabinos traçam a origem a uma interpretação do Talmud sobre deixar sua marca em lugares santos. A primeira menção documentada data do século XVIII. Um viajante europeu descreveu judeus colocando pequenas notas escritas entre as pedras, mas a tradição provavelmente é muito mais antiga. A lógica é simples e profunda. As orações escritas são colocadas o mais perto possível do lugar onde uma vez Deus manifestou sua presença mais intensa. É como enviar uma carta diretamente para o endereço divino. Hoje, mais de 1 milhão de bilhetes são colocados no muro anualmente. Alguns são pedidos desesperados de cura para entes queridos doentes. Outros são agradecimentos por milagres recebidos. Alguns são súplicas por amor, por paz, por perdão. E aqui está uma pergunta que poucos fazem. O que acontece com todos esses papéis 2 vezes por ano antes da Páscoa Judaica e antes de Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico? Funcionários da Fundação do Muro Ocidental removem cuidadosamente todos os papéis. Não porque falta espaço, mas por respeito. As fendas estão sempre se enchendo novamente. Os papéis são então colocados em sacos e enterrados no Monte das Oliveiras, em um cemitério judaico. Por quê? Porque, segundo a lei judaica, qualquer coisa que contenha o nome de Deus não pode simplesmente ser jogada fora. Precisa ser enterrada com respeito, como se fosse uma pessoa. Estima-se que, desde 1967, mais de 50 milhões de bilhetes foram enterrados desta forma. Mas em 2019, algo extraordinário aconteceu. Pela primeira vez, arqueólogos receberam permissão para examinar alguns dos papéis mais antigos que haviam caído entre as camadas profundas de pedras durante renovações. O que eles descobriram foi uma cápsula do tempo emocional, cartas datando de antes da criação do Estado de Israel, súplicas escritas durante o Holocausto, orações de judeus que haviam sido expulsos de países árabes, uma carta escrita em ladino, a língua dos judeus sefarditas expulsos da Espanha, datava de pelo menos 250 anos, pedia a Deus que protegesse a comunidade judaica de Safed de uma praga que estava devastando a cidade. Outra carta, em Yiddish, parecia ter sido escrita por uma mãe suplicando pela vida de um filho que estava doente. Não havia data, mas a caligrafia e o tipo de papel sugeriam o início do século XX. E então havia a carta misteriosa, escrita em um hebraico arcaico, em um papel que a análise de carbono datou como tendo mais de 300 anos.
Falava sobre eventos que pareciam descrever a criação do Estado de Israel, o retorno dos judeus à Terra Santa, e até mencionava pássaros de ferro nos céus, uma possível referência a aviões, como alguém em 1700 poderia prever aviões e o Estado de Israel. Os pesquisadores estão divididos, alguns sugerem que a datação pode estar errada, outros acreditam que é uma profecia genuína, semelhante às profecias bíblicas. Alguns céticos argumentam que pode ser uma falsificação elaborada plantada no muro em tempos mais recentes. A carta está agora sob análise forense detalhada, mas independentemente de sua autenticidade, ela destaca um aspecto fascinante do Muro das Lamentações. Este não é apenas um monumento histórico, é um arquivo vivo da esperança, do sofrimento e dos sonhos do povo judeu. Agora vamos falar sobre a teoria controversa, e aqui precisamos ser extremamente cuidadosos e respeitosos. Existe uma disputa arqueológica sobre se o Muro das Lamentações realmente data da época de Herodes, ou se partes dele são ainda mais antigas, talvez do período do Primeiro Templo, construído por Salomão quase 1000 anos antes. A maioria dos arqueólogos concorda que as pedras visíveis do muro são herodianas. As pedras são enormes, algumas pesando mais de 100 toneladas, e apresentam um estilo de corte característico da engenharia do período de Herodes. Mas escavações realizadas nos anos 1990 e 2000 descobriram camadas de construção abaixo do nível visível do muro. Algumas dessas pedras têm um estilo de corte diferente, mais primitivo, potencialmente muito mais antigo. Um grupo pequeno, mas vocal de arqueólogos israelenses argumenta que partes da fundação do muro podem datar do período salomônico. Se verdade, isso seria uma descoberta monumental. Significaria que judeus tocam quando rezam no muro em pedras que foram colocadas há 3.000 anos. A maioria dos especialistas permanece cética. Eles argumentam que Herodes deliberadamente construiu em um estilo que imitava construções mais antigas para dar legitimidade ao seu projeto, e que não há evidência conclusiva de que qualquer parte do muro atual seja anterior ao período herodiano. O debate continua, e provavelmente continuará por muitos anos, porque escavações adicionais são politicamente sensíveis. Qualquer escavação no Monte do Templo ou próximo ao Muro das Lamentações pode inflamar tensões religiosas, mas há uma dimensão mais profunda nesta controvérsia. Se o muro é de 2.000 ou 3.000 anos, isso realmente importa? Para os judeus que rezam ali, a idade das pedras é menos importante do que o que elas representam, uma conexão ininterrupta com o passado, uma promessa de futuro. Agora vamos falar sobre o terceiro fato pouco conhecido, e este é realmente surpreendente. Existem túneis sob o Muro das Lamentações. Quilômetros de túneis que foram escavados ao longo das últimas décadas. E esses túneis revelaram segredos extraordinários sobre a verdadeira escala e magnificência do Monte do Templo. Os túneis do Muro Ocidental, como são chamados, foram inicialmente descobertos por acidente em 1967, logo após a Guerra dos 6 Dias. Engenheiros que estavam fazendo reparos descobriram espaços vazios sob o nível da rua. Escavações cuidadosas revelaram que o Muro das Lamentações visível é apenas uma pequena fração do muro completo. O muro se estende por 488 metros ao longo do lado ocidental do Monte do Templo. Apenas 60 metros são visíveis na Praça de Orações. O resto permaneceu enterrado por séculos sob construções sucessivas. Dentro dos túneis, você pode ver pedras ainda maiores do que as visíveis acima. Uma delas, chamada de Pedra Ocidental, pesa estimadas 517 toneladas. É uma das pedras de construção mais pesadas já usadas em qualquer estrutura antiga no mundo. Como os engenheiros de Herodes moveram e colocaram pedras tão colossais? Ainda é um mistério. Não há evidência de guindastes ou polias capazes de suportar tal peso. Algumas teorias sugerem que eles usaram rampas gigantescas de terra, outras propõem sistemas elaborados de alavancas, mas há algo ainda mais intrigante nos túneis. Em 2011, arqueólogos descobriram um aqueduto antigo que transportava água para o Monte do Templo. Seguindo o aqueduto, eles encontraram reservatórios subterrâneos massivos, cisternas que podiam armazenar milhões de litros de água. Uma dessas cisternas tinha algo extraordinário, inscrições nas paredes, não em hebraico ou aramaico, mas em grego, e essas inscrições descreviam rituais de purificação que não correspondem a nenhuma prática judaica conhecida.
Alguns pesquisadores especulam que essas cisternas podem ter sido usadas por seitas judaicas perdidas, grupos que praticavam o judaísmo de formas que a história esqueceu. Outros sugerem que podem ter sido usadas por sacerdotes do templo para rituais secretos que não foram registrados em textos. As inscrições estão agora sendo estudadas por linguistas e historiadores, mas muito permanece inexplicado. Visitar o Muro das Lamentações hoje é uma experiência que desafia a descrição. Não importa se você é judeu, cristão, muçulmano ou ateu, há algo no ar daquele lugar que toca algo profundo na alma humana. A praça diante do muro é dividida em duas seções por uma barreira. Do lado esquerdo, homens. Do lado direito, mulheres. Essa separação, chamada de metitza, reflete a interpretação ortodoxa da lei judaica sobre modéstia e oração. Isso tem sido controverso. Movimentos de judeus liberais, especialmente o movimento Mulheres do Muro, têm protestado há décadas por seu direito de rezar juntos, homens e mulheres, e de permitir que mulheres leiam da Torá no muro. Essas questões continuam gerando debate acalorado na sociedade israelense. Ao se aproximar do muro, você vê diversidade extraordinária, judeus ultra-ortodoxos vestidos de preto, balançando em oração intensa, soldados israelenses em uniforme, fazendo uma pausa de suas tarefas. Turistas de todo o mundo, alguns claramente emocionados até as lágrimas. A regra não escrita é que você não interrompe alguém que está rezando, você espera respeitosamente por sua vez de tocar as pedras antigas. Quando finalmente chega a sua vez, você entende por que este lugar é especial. As pedras são surpreendentemente quentes ao toque, aquecidas pelo sol e por milhões de mãos ao longo dos séculos. Você pode sentir as camadas de história sob seus dedos. Muitas pessoas beijam o muro. Outras simplesmente descansam suas testas contra ele, perdidas em oração silenciosa. E sim, você vê os papéis, milhares deles entupindo cada fenda disponível. Alguns são novos, outros já amarelados pelo tempo e pela exposição. Há algo profundamente comovente sobre esses papéis. Cada um representa uma esperança, um medo, um sonho. Coletivamente, eles são o coração pulsante da humanidade, exposto e vulnerável. Mas o Muro das Lamentações não é apenas sobre religião ou história. É também um flashpoint político, um símbolo contestado em um dos conflitos mais intratáveis do mundo. Para os judeus israelenses, o muro é a prova de sua conexão milenar com Jerusalém. É o coração de sua capital eterna. Milhares de soldados israelenses fazem seu juramento militar ali. É onde líderes mundiais são levados quando visitam Israel. Para os palestinos, o muro é parte do Haram al-Sharif, o terceiro lugar mais sagrado do Islã, onde acreditam que o profeta Maomé ascendeu aos céus. Eles veem a praça de orações judaica como construída sobre as ruínas de um bairro árabe que foi violentamente demolido. A Unesco, em 2016, emitiu uma resolução referindo-se ao Monte do Templo apenas por seu nome islâmico, sem reconhecer sua conexão judaica. Israel respondeu com indignação. Os Estados Unidos suspenderam o financiamento à Unesco. É um conflito sem solução fácil. Ambos os lados têm conexões históricas e religiosas profundas com o lugar. Ambos têm narrativas de sofrimento e injustiça, e ambos veem qualquer concessão como traição existencial. Enquanto isso, o muro permanece, indiferente às disputas humanas, testemunha silenciosa de milênios de história, esperando talvez pelo dia em que possamos aprender a compartilhar nossa santidade em vez de lutar por ela. Há um fenômeno que acontece no Muro das Lamentações que poucos notam. Se você ficar lá tempo suficiente, você começa a perceber padrões nas orações das pessoas. Há aqueles que vêm apressados, colocam rapidamente um papel, fazem uma breve oração e saem. Turistas em cronogramas apertados, marcando uma caixa em suas listas de desejos. Há aqueles que passam horas, balançando em oração rítmica, completamente perdidos em comunhão com o divino. Seus lábios se movem em palavras que você não pode ouvir, mas que você pode sentir a intensidade. E há aqueles que simplesmente choram, lágrimas escorrendo por seus rostos enquanto tocam as pedras.
Você não sabe suas histórias, talvez perderam alguém, talvez estão doentes, talvez apenas carregam o peso de gerações de sofrimento judaico. Um velho rabino que passa seus dias no muro me disse uma vez: cada lágrima derramada aqui é coletada por Deus. O Talmud ensina que quando o templo foi destruído, os portões da oração foram fechados, mas os portões das lágrimas permaneceram abertos. Aqui, lágrimas são orações. Há também momentos de alegria pura. Bar mitzvahs são frequentemente celebrados no muro. Meninos de 13 anos, oficialmente tornando-se adultos na fé judaica, são carregados em cadeiras pelos parentes enquanto todos dançam e cantam. A alegria é contagiante. Estranhos se juntam à celebração. Algo mais acontece no Muro das Lamentações que é raramente discutido. Curas espontâneas. Não há estatísticas oficiais, mas há centenas de relatos ao longo dos anos de pessoas que foram curadas após orar no muro. Câncer que entrou em remissão, infertilidade superada, depressão que desapareceu, milagres ou coincidências, efeito placebo ou intervenção divina. Cada pessoa precisa decidir por si mesma, mas o que é inegável é que milhões de pessoas acreditam no poder de oração do muro. Cientistas têm tentado estudar o fenômeno. Alguns pesquisadores mediram campos eletromagnéticos incomuns ao redor do muro, outros detectaram o que chamam de ressonância acústica das orações coletivas, onde os sons criam padrões de onda harmônicos. Essas descobertas são especulativas e controversas, mas elas sugerem que talvez haja algo no ato coletivo de oração, no investimento emocional concentrado de milhões de pessoas ao longo de milênios, que cria algum tipo de campo de energia, seja espiritual ou físico. Ou talvez seja mais simples que isso, talvez o poder do muro esteja na esperança que ele representa, a crença de que nossas orações são ouvidas, que não estamos sozinhos em nosso sofrimento, que há significado e propósito mesmo na dor mais profunda, e esperança, como sabemos, é um poder extraordinário, pode curar não apenas corpos, mas almas. Agora vamos falar sobre o futuro do Muro das Lamentações, porque este lugar enfrenta desafios sem precedentes. As mudanças climáticas estão afetando Jerusalém, padrões de chuva estão mudando, umidade está aumentando, e isso está causando deterioração acelerada das pedras antigas. Engenheiros estão constantemente monitorando o muro em busca de rachaduras. Sistemas de drenagem foram instalados para evitar acúmulo de água, mas há limites para o que pode ser feito sem intervenções mais invasivas, que seriam politicamente e religiosamente inaceitáveis. Há também a questão do peso. Milhões de pessoas visitam o muro anualmente. O toque constante de tantas mãos está literalmente desgastando a superfície das pedras. Algumas pedras perderam centímetros de material ao longo das décadas. Uma solução proposta foi limitar o acesso, ter horários de visitação controlados, mas isso foi imediatamente rejeitado. O Muro das Lamentações, dizem os rabinos, deve estar sempre acessível. Um judeu deve poder vir rezar a qualquer hora do dia ou da noite. Tecnologicamente, o muro entrou no século XXI de formas inesperadas. Existe agora um serviço onde você pode enviar sua oração por e-mail ou mensagem de texto. Um funcionário imprimirá e colocará no muro por você. Mais de 1000 orações são enviadas desta forma diariamente de pessoas ao redor do mundo. Há também uma webcam ao vivo, transmitindo do muro 24 horas por dia. Judeus da diáspora podem assistir e rezar junto com aqueles fisicamente presentes. Durante a pandemia de Covid-19, quando visitação foi restrita, essa webcam se tornou um salva-vidas espiritual para milhões. Agora chegamos à parte mais profunda desta jornada. O que o Muro das Lamentações realmente significa, além da religião, da política, da história, eu acredito que o muro é um espelho. Ele reflete de volta para nós, nossas esperanças mais profundas e nossos medos mais sombrios. É um lugar onde a vulnerabilidade é permitida, até encorajada, onde podemos admitir que não temos todas as respostas, que precisamos de ajuda, que somos, fundamentalmente, seres frágeis buscando significado em um universo vasto e indiferente. O muro não julga,
Não importa quem você é, de onde você vem, o que você fez, quando você está diante dessas pedras antigas, você é simplesmente humano, nada mais, nada menos, e há algo profundamente igualitário nisso. O bilionário e o mendigo colocam seus papéis nas mesmas fendas. As orações não são classificadas por riqueza ou status. Todas são iguais diante de Deus. Talvez seja por isso que o muro sobreviveu quando tudo mais foi destruído. Não por intervenção angelical, mas porque representa algo que transcende qualquer religião ou povo específico, representa a necessidade humana universal de esperança, de conexão com algo maior que nós mesmos, de acreditar que nossas vidas têm significado. Há uma história que ouvi de um guia em Jerusalém que resume perfeitamente o espírito do Muro das Lamentações. Um turista ateu visitou o muro e, cético, colocou um papel nas fendas. Ele escreveu: "Se você existe, Deus, dê-me um sinal." Semanas depois, ele recebeu uma ligação. O hospital onde sua mãe estava internada com câncer terminal ligou com notícias inesperadas. O câncer havia entrado em remissão espontânea. Os médicos não conseguiam explicar. O homem ficou atordoado. Isso era seu sinal? Ou apenas uma coincidência extraordinária? Ele nunca teve certeza, mas ele voltou ao muro. E desta vez, colocou um papel que dizia simplesmente: "Obrigado", porque no final, talvez não seja sobre provas ou certezas. É sobre estar aberto à possibilidade, sobre reconhecer mistério, sobre ter humildade suficiente para admitir que não sabemos tudo. O Muro das Lamentações permanecerá de pé muito depois de todos nós termos ido. Continuará recebendo orações, lágrimas, esperanças e sonhos de gerações ainda não nascidas. Continuará sendo uma testemunha silenciosa da jornada humana através da história. E talvez, apenas talvez, todas essas orações não caiam em ouvidos surdos. Talvez exista algo além do muro. Algo que ouve, algo que se importa, ou talvez o verdadeiro milagre seja mais simples. O milagre é que, apesar de todo o sofrimento e destruição que o povo judeu enfrentou, eles nunca perderam a esperança, nunca pararam de orar, nunca pararam de acreditar, e o muro permanece. Uma promessa em pedra, um testemunho de resiliência, um farol de esperança em um mundo que frequentemente parece muito escuro. Se você algum dia tiver a chance de visitar o Muro das Lamentações, vá. Não importa sua fé ou falta dela, vá e simplesmente sinta. Toque as pedras que viram milênios passarem. Coloque seu próprio papel, sua própria oração, sua própria esperança entre aquelas pedras antigas. E quem sabe, talvez você também sinta o que milhões sentiram antes de você. Aquela sensação inexplicável de que você não está sozinho, de que suas orações são ouvidas, de que, de alguma forma, tudo ficará bem. Este foi o Muro das Lamentações, o lugar onde lágrimas se tornam orações, onde pedras contam histórias e onde a esperança nunca morre. Se este vídeo tocou você, deixe seu like, inscreva-se para mais mistérios de fé e história. E nos comentários, conte-nos, se você pudesse colocar um papel no Muro das Lamentações, o que você escreveria? Até a próxima jornada!